partir desse momento, vamos iniciar nossa disciplina empresarial 2. Se você não nos assistiu em sequência, se você ainda não me conhece, eu sou a professora Renata Lima. E na parte referente à empresarial 1, nós vimos, e aí pode mudar ou deve até mudar em relação àquilo que você tem na faculdade. O que foi que fizemos? Fizemos parte geral e direito cambiário, empresarial 1, que é aquilo que chamamos de título de crédito. Agora, nesse momento, a nossa revisão aqui será sobre direito societário e ao final, aí vamos dividir mais ou menos meio a meio, e ao final da disciplina terminaremos a nossa participação com direito falimentar. Eu aconselho a você, de repente, se você está me assistindo, se você está começando pelo direito societário, é porque na faculdade, com certeza, você já passou pela parte geral. Então, gente, o que é que eu aconselho? Se você tem alguma deficiência na parte geral, se você não lembra mais, se você não aprendeu direito, não deu importância, não gostou, o que quer que seja, em relação aos conceitos de empresa, capacidade para atividade empresarial, impedimento, quem pode, quem não pode exercer atividade de empresa, modos de exercício, eu aconselho que vocês vão lá e nos assistam também Empresarial 1. É aquilo que eu sempre digo na faculdade, é como se a gente tivesse parte geral, direito societário e direito falimentar, são 3 disciplinas em sequência. De fato, título de crédito, direito cambiário, dá para você tirar e fazer como uma disciplina à parte, tá? Não existe realmente uma sequência. Mas não adianta você ir, se interessar, dizer, não, agora eu estou com um problema, não estou conseguindo entender, quero realmente me aprofundar daquilo que eu estou vendo na faculdade, mas não adianta você ir para o direito societário se você não tiver uma base da parte geral, tá certo? Então esse é o conselho que eu vou dar a vocês. Então a partir de agora, conforme vocês podem ver no nosso slide, eu intitulei a nossa aula de do exercício da atividade empresarial em conjunto das sociedades empresárias em espécie. Vou falar também até das sociedades simples, mas achei por bem, até porque esse vai ser o assunto que vai ocupar grande parte do nosso tempo, me restringir e falar aqui em nosso título das sociedades empresárias em espécie. Gente, para a gente introduzir o assunto, eu queria fazer uma observação também aqui para vocês. Como eu já disse aqui em outros momentos, o nosso objetivo principal, o nosso foco principal nesse momento não é a OAB, mas vocês terão a OAB invariavelmente pela frente. Então, o que é que eu queria destacar? Em todos esses exames de ordem, mais de 20 que tivemos até o presente momento, não sei em que período você vai me assistir, só teve um único assunto que nunca deixou de cair em direito empresarial, seja na primeira fase, seja na segunda fase. E esse assunto foi o direito societário. Tá? Então, é aquele assunto que em concursos e tudo mais, e com certeza o seu professor também vai dar muita relevância a ele. Por isso, todo cuidado é pouco. Aí vamos começar aqui de alguns conceitos básicos. Lá na parte de empresarial 1, acho que talvez no primeiro bloco, não me lembro ao certo, eu disse a vocês o seguinte. Existem 2 maneiras de exercício da atividade empresarial. Ou eu vou exercer através de uma empresa individual, eu quero ficar sozinha, eu não confio em ninguém. Não tem aquela pessoa que é bem desconfiada, não confia nem na própria sombra, diz, não, quero ter uma empresa sozinha. Agora, também, se o negócio der errado, o problema é todo seu, né? Não tem com quem dividir nem os êxitos, nem as perdas. Mas, enfim, a escolha é sua. Essa é a figura da empresa individual. Falamos do Eireli, dissemos que empresa individual não necessariamente é Eireli, mas eu não vou me restringir a isso daqui, mas que a principal espécie de empresa individual é Eireli. Haja vista que a empresa individual, com responsabilidade ilimitada, o empresário individual, continua em vigor no nosso ordenamento. Mas deixemos isso de lado. O que é que eu quero dizer nesse presente momento? Faça a seguinte escolha. Imagine que a gente esteja nesse momento dando uma consultoria. Chega um cliente para você, Você aí já estagiando e tudo mais, e não sabe o básico para constituir uma empresa. Qual a primeira coisa que você vai dizer a ele? Você tem que fazer a escolha. Ou você desenvolve atividade empresarial sozinho, ou você tem uma empresa individual, ou você tem uma sociedade. E pelo que a gente aprende, em direito civil, isso não é nem direito empresarial, sociedade constitui-se através de conjunto de pessoas. Resumindo, em regra, para que eu constitua uma sociedade, eu tenho que ter no mínimo 2 pessoas. Como todo mundo sabe, não há número máximo, A gente tem sociedades com centenas e centenas de pessoas, principalmente as sociedades anônimas, que são sociedades em que o que se destaca é o capital, mas, em regra, presta bem atenção no que eu disse. Sociedade é conjunto de pessoas, no mínimo 2 pessoas. Mas nós temos exceções. Inclusive, vocês sabem que sempre que a gente diz em regra é porque a gente tem exceções.
Que exceções são essas? A gente tem uma exceção na Lei de Sociedade Anônima, a Sociedade Subsidiária Integral, só que a gente não vai falar dela agora, tá? Tenho certeza que você está muito ansioso para estudar a Sociedade Anônima, mas já chegamos lá mais para frente. E temos a Sociedade Unipessoal de Advogados, que foi criada no sentido de que, se eu era advogada, se eu sou advogada e eu tenho um escritório sozinha, eu acabava pagando mais impostos do que quem tinha só um escritório com várias pessoas. O que era, frontalmente, assim, era uma coisa absolutamente ilegal. Por que eu pagar mais impostos? Porque eu estou sozinha. Então, criou-se a figura da Sociedade Unipessoal de Advogados. O que eu achei, na minha opinião, a nomenclatura péssima. Porque aí começa a dar essa ideia de sociedade unipessoal. Mas enfim, gente, só e só para atividade de advogado. Se você que está me assistindo, por exemplo, está fazendo direito, claro, senão você não estava me assistindo, mas você é contador. Você é engenheiro ou tem um outro tipo de profissão. Se você quiser constituir uma sociedade, tem que ter no mínimo 2 pessoas, certo? Essa exceção é somente para advogado. Então, como aqui a gente vai partir da regra, a regra é que as sociedades, assim como as associações, fazendo a revisão de CV1, são conjunto de pessoas. E o que é que basicamente as diferencia? A busca ou não pelo lucro. Enquanto que as associações, elas têm fins culturais, sociais, educacionais, as sociedades, para que possam assim serem caracterizadas, elas objetivam lucro. Quem quer constituir atividade empresarial, já falamos disso daqui lá no comecinho do Empresarial 1, que é lucro, tá? E não tem nenhum pudor em dizer isso não. Será que tem exceção? Tem. A gente sabe que sempre tem. Mas, regra geral, primeira anotação que você vai fazer no seu caderno é: toda a sociedade busca lucro. Vai ter uma exceção, mas não vou falar dela agora. Eu vou falar dela daqui a pouco. Você diz, professora, mas você diz toda e diz que tem uma exceção. É porque é toda, praticamente, 99%, digamos assim. Vamos começar, Vamos deixar a nossa conversa de lado e vamos começar as diversas classificações de sociedades. A gente vai fazer uma revisão bem legal, tá? Se você achou esse assunto cansativo, se você achou esse assunto um pouco maçante, um pouco até monótono, mas nos dê essa chance, tá? Você vai ver aí que não é tão difícil assim. A gente vai fazer uma coisa objetiva, o que realmente interessa, para você ficar sabendo sobre direito societário, tá certo? Tenha paciência que a gente vai mostrar a vocês que não é nada do outro mundo, não. Gente, primeira coisa que eu coloquei aqui na nossa tela: a grande classificação das sociedades. Eu não tenho como ir adiante nesse assunto sem fazer essa distinção. Já deixei o quadrinho todo completo aqui para vocês, Pausem, copiem. Não vão tirar foto não, gente. Às vezes a gente tá dando aula assim, aí vocês estão assistindo, aí tira uma foto. Aí vai guardando no celular. Depois você nem passa limpo isso, Depois você olha e faz, de que matéria foi isso? Isso era direito empresarial, era direito civil, era direito tributário? Então copie. Até porque já é uma forma de você aprender mais. Então, aqui está a nossa tabela. Bora lá! Então, a primeira grande classificação das sociedades vai diferenciá-las entre sociedades empresárias e sociedades simples. Basicamente, o que é que as distingue? Ambas buscam lucro, como nós dissemos. Isso é da caracterização de ser sociedade. Porém, as empresárias buscam lucro através do exercício de empresa, ou seja, são elas que estão inseridas na conceituação do artigo 966 do Código Civil. Eu não coloquei aí o diploma legal, tá? Mas a gente é tudo código aqui, até chegar em sociedade anônima é tudo código, então só Código Civil. Professora, você falou muito e eu não copiei, mas é basicamente isso que está no slide. O que vai caracterizar a sociedade empresária é a presença dos elementos contidos no artigo 966. E aí, gente, é por isso que eu digo, se você tem uma deficiência em Empresarial 1, você tem que voltar lá. Porque isso daqui nós falamos lá em Empresarial 1. Mas não se preocupe não, também eu vou repetir aqui. Não vou repetir com a riqueza de detalhes, principalmente o que está do lado, as exceções do parágrafo único do 966, mas eu vou dar uma ideia. Bom, o artigo 966 do Código Civil, ele define o que é empresário individual. Mas professora, é sociedade. E a definição é de empresário individual só para a gente entender quais são os elementos necessários para a configuração da atividade empresarial. Presta atenção, tá certo? O que está no 966, repito, é o conceito de empresário individual. Mas eu coloco no conceito de sociedade empresária, fazendo todas essas ressalvas que eu já fiz anteriormente.
Então, são necessários os requisitos do 966. O exercício da atividade empresarial, né, por uma pessoa, por um conjunto de pessoas, no caso aqui da sociedade empresária, de maneira organizada, buscando sempre o lucro, para a produção ou circulação de bens ou serviços. Então, o comércio em si é a atividade tipicamente exercida por uma sociedade empresária. Outrora, denominávamos essas sociedades como sociedades comerciais ou sociedades mercantis. Por outro lado, as sociedades simples não se enquadram nesse conceito. São aquelas atividades que, conforme a leitura do parágrafo único do 966, não estou lendo ele aqui agora, tá? Vou dizendo a ideia principal. São aquelas atividades intelectuais de natureza literária, científica ou artística. Quando elas não forem elemento de empresa. E é por isso, gente, que eu disse, tá? Repito. Há essa necessidade de você realmente saber essa interpretação do parágrafo único do 966. Então, basicamente, essa é a distinção que nós temos entre elas, dentre outras espécies de sociedade simples. Aí, vejam só. Em resumo, o que foi que eu disse até agora? Falei, você quer uma coisa objetiva. O que eu disse foi o seguinte. O exercício da atividade empresarial via sociedade, ele busca lucro. Mas a forma de buscar esse lucro, em outras palavras, o objeto social da sociedade, se estiver no caput do 966, irá qualificá-la como sociedade empresária. Se estiver no parágrafo único deste 966, irá qualificá-la como simples. Essa é a regra. Mas vamos para a exceção? A gente sabe que prova adora exceção, né? De repente você tem um professor que gosta de botar todas as exceções e aí a gente não vai deixar, você não vai ser pego ali de calças curtas, você vai saber. Olha o que está aí no nosso slide. Sociedades simples e empresárias, exceção do parágrafo único do 982. Olha só, guarda essa informação. Regra. De acordo com o objeto social, as sociedades serão simples ou empresárias. Exceção. O parágrafo único do 982, ele diz que tem uma sociedade que, independentemente do seu objeto social, ela sempre será simples. Tem uma sociedade que, independente do seu objeto social, ela sempre será empresária. Mas, professora, você não acabou de dizer que dependia do objeto social? Isso é a regra. Agora eu estou desdizendo o que eu disse. Tem uma que sempre é simples, independente do que ela faça. Tem outra que sempre é empresária, independente do que ela faça. Aí o que é que você vai fazer? Você vai copiar esse quadrinho e vai puxar uma seta para cada lado. Até para que na hora da prova você lembre, eita, a professora disse que tinha uma exceção para simples e tinha uma exceção para empresária. Bota a palavra sempre assim, ó, em letras garrafais, piscando como se fosse um outdoor, uma coisa assim, tá? Bote o iluminador, o marcador de texto. A gente em direito, a gente tem horror a essa palavra sempre, né? Tudo depende, tudo é relativo, mas aqui é sempre mesmo. Gente, as sociedades que sempre são simples, independente do objeto social, são as cooperativas. Independente do que elas façam. Cooperativa de médico, cooperativa de crédito, cooperativa do que você imaginar. Elas sempre são simples, sem nenhuma exceção. Por outro lado, as sociedades que são constituídas por ações, dentre as quais destaca-se a sociedade anônima, elas serão sempre, sempre, sempre empresárias. Então não vamos esquecer. Gente, as cooperativas, falamos isso aqui também em Empresarial 1, mas eu vou repetir. As cooperativas constituem um único tipo societário. A única atividade no direito empresarial que não busca lucro. Lembra quando eu comecei dizendo que todas buscavam lucro, 99%? Então a única exceção, a única atividade no direito empresarial que não busca lucro é cooperativa. Porque o que não busca lucro não interessa pra gente. O que não busca lucro a gente deixa lá pro nosso irmão, direito civil, que lida com atividades gratuitas. Aí sabe uma confusão que vocês são danados para fazer? Eu estou dizendo que as cooperativas são sempre simples e que as cooperativas não buscam lucro. Aí tem aluno que vem na prova e bota, as sociedades simples não buscam lucro. Não, gente, as simples buscam lucro. Mas as cooperativas são sempre simples e excepcionalmente não buscam lucro. Quer ver uma coisa para você nunca mais esquecer? Quer ver um tipo de sociedade simples que eu não boto aí porque não é tratada pelo direito empresarial? É na parte de ética, né, que vocês vão ver também. Uma sociedade que é sempre simples é a sociedade de advogados. E ela não busca lucro.
Se ela não buscasse lucro, vocês não estavam aqui me assistindo. Estavam assistindo Sessão da Tarde, Lagoa Azul, né? Aquele filme que nunca passou, mas você estava lá. Mas a sociedade de advogados dela é sempre simples e ela busca lucro. Então, só a cooperativa não busca lucro, tá certo? Professor, e por que você não botou a sociedade de advogados aqui como exceção? Porque, como eu disse, ela não está prevista nessa legislação que eu estou tratando. Ela está prevista, né, na nossa legislação que rege a advocacia. E também porque eu ia falar aqui para vocês. Vamos seguir adiante. Outra distinção entre elas é o local de registro. Gente, toda empresa tem que se registrar. Falamos disso aqui também em Empresarial 1. Toda sociedade, toda empresa, associação, fundação, todo mundo tem que se registrar. Mas espera aí. Ao mesmo tempo eu disse que o registro, ele não é requisito de configuração da atividade empresarial. O registro não está entre os requisitos do 966. Mas o registro, ele atribui a qualidade de regularidade à atividade empresarial. Então, tirando o ruralista, falamos dele também lá atrás, tirando o ruralista, toda atividade tem que ser registrada. Para quê? Para que possa adquirir personalidade. Senão não tem como. O que é que você tem que fazer? Você pega o ato constitutivo da sociedade e leva a registro no órgão competente. A partir daí, nasce a sua personalidade. Quando foi que a gente, pessoa física, a gente teve personalidade? Não foi no nascimento com vida? Para que os pais da gente registraram a gente? Eles registraram para fins comprobatórios, né? Senão a gente pode fazer nada, pode nem ir para um hospital, tiver uma bronca grave, uma coisa assim. Mas o registro, ele não nos atribuiu personalidade. O registro das pessoas jurídicas é diferente. Ele atribui personalidade. Não tem como a pessoa jurídica ter personalidade se não for via registro. E aí, as sociedades são registradas em locais diferentes. Olha só, as sociedades empresárias, conforme já estamos cansados de saber, se registram sempre nas juntas comerciais, a cargo do Registro Público de Empresas Mercantis. As sociedades simples vão se registrar onde? No registro civil, no cartório de registro civil. Você não vai levá-la para a junta. E aí tem algumas exceções, né? Por exemplo, sociedade de advogados que falamos se registram na OAB, mas é uma coisa muito pontual. Então o local de registro é diferente. E, gente, mais uma vez uma exceção da cooperativa. A cooperativa é cheia de detalhe, né? Cheia, aqui em Pernambuco a gente fala, não sei se nos outros estados também, cheia de pra que isso, né? Cheia de detalhe. Então a cooperativa é a única atividade no direito empresarial que não busca lucro. A cooperativa é a única que é sempre simples, né? Dessas que a gente estuda no direito empresarial. E uma outra exceção. Sendo sociedade simples, raciocinem comigo, ela deveria se registrar no cartório, não era isso? Mas não é. É uma outra exceção. Mesmo sendo simples, ela continua se registrando na junta comercial. Isso aí é uma discussão que data de muitos anos. Por quê? A lei das cooperativas é da década de 70. O Código Civil que trouxe-a como sendo sempre simples é de 2002. Mas o Código Civil não fez essa ressalva, então ela continuou sendo registrada nas juntas. Isso é uma confusão danada, tá? Mas basta você acreditar no que eu estou dizendo. As cooperativas se registram na junta, apesar de serem simples. E uma outra distinção que eu coloquei entre elas foi: o que é que acontece se determinado negócio, se determinada sociedade tem o seu passivo maior do que o seu ativo? Olha aí, já, né, o fim da nossa disciplina. No caso das sociedades empresárias, que estejam, aquilo que a gente fala vulgarmente, que elas estejam quebradas, vai ser aplicado para elas o Instituto da Falência, a Lei 11.101 de 2005, que a gente vai ver em breve. Tanto a falência quanto a recuperação. Então, falência e recuperação, embora no meu quadro aí eu só tenho escrito falência, mas você pode botar recuperação também. Tanto a falência quanto a recuperação só são aplicáveis a quem desenvolve atividade de empresa. Ah, professora, então se eu tiver uma sociedade simples, quer dizer que eu posso fazer o que quiser, ficar devendo? Claro que não, gente. Você passa pelo concurso universal de credores, você passa por uma execução. Mas essa execução não é prevista por essa lei específica, que é a Lei 11.101. Você vai estudá-la lá no CPC, certo? No mais, a gente ainda vai falando de sociedades simples empresárias, temos tempo para isso. Quero fazer aqui uma outra observação. O que foi que eu disse a respeito da personalidade? Como é que a sociedade adquire personalidade? Passo 1. Faz-se o ato constitutivo, bote aí,
personalidade no seu caderno. Aí você bota passo 1, ato constitutivo, passo 2, registro no órgão competente. E aí, personalidade. E aí era um sujeito de direitos, deveres, aquela coisa toda. Tá, mas o que é esse ato constitutivo? Aí você vai botar esse ato constitutivo. Esse ato constitutivo é uma expressão genérica. Temos duas espécies. A partir de ato constitutivo, você bota duas setas. Existem duas espécies de atos constitutivos das sociedades. Contrato social e estatuto. São as duas espécies do ato constitutivo. Professor, então eu vou constituir uma sociedade. Eu vou escolher para o meu cliente se é contrato social ou estatuto. Não, gente. Aquelas que são divididas por cotas, eu vou dizer todas elas quais são daqui para frente. Depois eu digo, não se preocupe, só bote assim. Aquelas que são divididas em que o capital social é dividido por cotas, elas terão contrato social. O instrumento que vai ser levado a registro na junta é o contrato social. Professora, como é que eu faço um contrato social? É claro que você não vai acreditar fielmente em qualquer coisa que você vê na internet. Até você pode pegar um modelinho, é o primeiro que você vai fazer, não custa nada. Pega no Jus Navigando, pega num site confiável, mas bota lá junto com o artigo 997 do Código Civil. E vê lá se estão todos os requisitos do contrato social. E no caso das sociedades que são constituídas por ações. Naquelas que são constituídas por ações, o instrumento que vai ser levado a registro não é o contrato social. O instrumento que vai ser levado a registro é o estatuto. Certo? Feita a diferença. E aí eu dei a primeira classificação das sociedades. Sociedades simples e empresárias. E agora eu vou dar a segunda. Sociedades contratuais e sociedades estatutárias, também ditas institucionais. Darei outras classificações de sociedades. E estamos apenas começando a nos divertir aqui. Gente, antes de eu ir para as espécies de sociedades, que é o assunto, né? Que é a razão de ser desse próprio assunto, eu quero falar primeiro de tudo de aspectos gerais. Acompanha comigo o meu raciocínio. Eu falei do início das sociedades, agorinha. Aí, por outro lado, agora eu quero falar do fim. Como é que você termina uma sociedade? Depois a gente vai falar das operações societárias, para que aí sim possamos falar das sociedades em espécie. Como é que se dá o fim da personalidade jurídica? Vejam aqui na nossa tela, passo a passo. Dissolução, liquidação, partilha, baixa na junta comercial. Então, bora lá. Pelo início, como é que vai se terminar uma empresa? Gente, se começar uma empresa já não é das atividades mais fáceis que a gente tem aqui no Brasil. Terminar é muito mais difícil. Para vocês terem uma ideia, não sei se eu comentei isso aqui em Empresarial 1, mas para vocês terem uma ideia, se a empresa não for micro ou pequena empresa aqui no Brasil, porque essas têm uma série de vantagens burocráticas, administrativas e tudo mais, você leva em média 6 meses para abrir uma empresa, se não for micro ou pequena empresa. E, inclusive, tem países pelo mundo afora que você abre pelo caixa eletrônico. Da mesma maneira que você acessa a sua conta do banco, você bota lá seus dados e você consegue abrir uma empresa. E aqui no Brasil, repito, se não for, né, pequena empresa, você chega a levar 6 meses. Mais difícil não é abrir, difícil ainda é fechar. Porque é quase a comparação, né? O começo do casamento, sua festa de casamento vai dar muito trabalho, mas você tá naquela empolgação, né? Você tá super empolgado, vai começar uma vida nova, só coisa boa, mas mais trabalho ainda virá no divórcio, né? Se porventura ele ocorrer. É mais ou menos a comparação aí. Então, a primeira coisa, vou criar aqui o nosso amigo imaginário de todas as aulas, João. Eu e João temos uma sociedade, vendemos perfumes, materiais de higiene pessoal, essas coisas. Mas resolvemos acabar a sociedade. Tá? Então, qual é o primeiro passo para o fim da sociedade? Está aí na tela de vocês. O primeiro passo é a dissolução da sociedade. Professora, como é que eu escrevo aqui? Dissolver uma sociedade, o que é? Dissolver uma sociedade, gente, é o início do fim. Aí você pode pensar, professora, ficou bem estranho. Dissolução é o início do fim, mas é isso mesmo, gente. É o primeiro passo para acabar uma sociedade, é resolver dissolvê-la. E quais são as hipóteses pelas quais uma empresa encerra suas atividades? É engraçado que quando eu pergunto isso em sala de aula, aí quase sempre vem a resposta. Falência! Tá certo, a falência também é uma hipótese de dissolução de sociedade. Mas não está nem no Código Civil. E aí muda tudo o que está nesse slide de vocês. Não tem nada a ver com isso daqui. Não necessariamente, gente. As empresas, elas fecham por diversos motivos.
Aí o que é que você vai fazer? Antes de você continuar me ouvindo agora, você vai pegar o seu vade-mecum, vai abrir no artigo 1033 do Código Civil, você vai ler o 1033 e o 1034, que são os motivos de dissolução de uma sociedade. No 1033 estão aqueles motivos que a gente diz que, se eles ocorrerem, a dissolução da sociedade será automática. Ocorreu algum dos motivos do 1033, dissolução automática. No 1034, a dissolução ocorrerá via sentença judicial. Claro que você não pode escrever isso no seu vade-mecum, se você vai levá-lo para a prova, mas dá para entender pela leitura dos caput. Leiam aí direitinho. E aí olhem cada inciso e depois voltem. Partindo do pressuposto que vocês já leram, vamos continuar. No 1033, nós temos vários motivos de dissolução. Fim do prazo. Existem sociedades, são poucas, mas existem sociedades por prazo determinado. Então, atingido o prazo, terminou a sociedade. Por vontade dos sócios. Aquela mesma vontade que eles tiveram em constituir a sociedade, eles podem ter também em desconstituir, tá? É o que se chama, gente, affectio societatis. Copie essa palavrinha em latim, porque inclusive ela já apareceu na prova da OAB e pegou algumas pessoas ali desprevenidas. Affectio societatis. É AFFECTIO. Affectio societatis. A intenção de ser sócio. Se acabar a intenção de ser sócio, você vai acabar a sociedade. Ninguém vai ser mantido numa sociedade a pulso. E tem um motivo que eu quero destacar para vocês que costuma aparecer muito em provas. É a falta de pluralidade de sócios não recomposta em 180 dias. Quer dizer, eu sou sócia de João, mas aí acontece alguma coisa com o João e ele sai da sociedade. Vamos dizer que ele morreu, né? E a sociedade não permitiu o ingresso de herdeiros. Ou João foi decretado incapaz, alguma coisa assim. Enfim, se eu ficar sozinha, eu tenho duas opções. Ou eu peço para a junta para me transformar para empresa individual, ou então eu tenho 180 dias para arrumar novo sócio. Se eu não arrumar novo sócio dentro de 180 dias, a sociedade estará dissolvida. Isso é o que o código chama de não pluralidade. Desculpem, de pluralidade não recomposta dentro de 180 dias. E aí diversos outros motivos. No 1034 tem anulação da sociedade, se o fim social tornasse inexequível, enfim, escolha o motivo que você quiser. Mas esse é apenas o passo 1, tá? A dissolução da sociedade. Vamos utilizar aqui como exemplo, eu e João terminamos a sociedade porque nós quisemos, porque a gente quis, pela vontade dos sócios. Então resolvemos dissolver e aí vamos para o segundo passo para o fim societário. E eu vou dizer a vocês que na prática, isso aqui que eu tô falando é de mentira, mas é o que vocês vão botar na prova, tá? Isso que interessa, né? O mundo do DVC. Mas eu volto no próximo bloco, onde a gente vai para o segundo passo, que é a liquidação da sociedade.